Segredos do Terceiro Reich. As mulheres de Hitler. Uma jovem estrelando seu próprio filme caseiro faz acrobacias nas margens de um lago alpino. Eva Braun, namorada de Hitler. Ele tinha 23 anos. Ela era um segredo de Estado muito bem guardado. A relação deles jamais poderia se tornar pública. As mulheres alemãs adoravam Hitler. Elas projetavam todas as suas fantasias nele. Mas isso não teria funcionado tão bem se Hitler fosse conhecido por ter uma namorada, uma amante ou esposa e família. Era muito importante para a máquina de propaganda de Goebbels que Hitler continuasse celibatário. Os filmes caseiros de Eva Braun mostravam um Hitler bem diferente daquele retratado na propaganda. O líder solitário e celibatário. Acho que fazia parte da imagem dele, uma imagem bem calculada. Era a ideia de que ele era casado com a Alemanha, que a Alemanha estava em sua alma e não poderia haver nenhuma distração. Os filmes de Eva Braun nunca foram feitos para ser vistos fora do Berghof, o retiro de Hitler nos Alpes, acima da cidade bavariana de Berchtesgaden. Aos olhos do público, ela não existia. Foi somente após o casamento e suicídio dos dois no abrigo de Berlim que Eva Braun se tornou conhecida. Ela foi uma das muitas jovens que tentaram suicídio depois de sucumbirem aos encantos de Hitler. Maria Reiter tinha 16 anos. Seu cunhado a salvou por pouco do suicídio quando Hitler a desprezou. Geli Raubal era sobrinha de Hitler. Tinha apenas 23 anos quando se matou no apartamento dele. Unity Mitford foi a aristocrata inglesa apaixonada por Hitler que atirou em si mesma aos 25 anos. De acordo com Hitler, não há nada melhor do que treinar uma coisinha tão jovem, tão maleável quanto a cera. Você vê filmagens de mulheres chorando e gemendo de paixão por ele. É claro, isso é espalhado pela máquina de propaganda de Goebbels. Eu acho que podemos estar certos, pelos diários e cartas, que muitas mulheres, provavelmente jovens, tinham uma queda por Hitler. Não eram apenas jovens e maleáveis, mas também mulheres maduras da alta sociedade, como Winifred Wagner, que ficou fascinada por seu charme e poder político. A rica industrial divorciada Magda Goebbels também foi atraída para Hitler. Ela teve de se contentar com o ministro de propaganda dele, Joseph Goebbels. Como sua esposa, ela era a primeira-dama do regime nazista. Ela era de uma horda de mulheres que sucumbiram aos frequentemente fatais atrativos de Hitler. Mas quando jovem, em Linz, sua cidade natal na Áustria, parece que Adolf Hitler era tímido e impotente entre as mulheres. As pessoas que o conheciam na época... Havia um homem chamado August Kubitschek, que escreveu suas memórias e descreve Hitler como um tipo muito acanhado na companhia das garotas. Ele não tinha nenhuma namorada no começo da vida, não há menção alguma a nenhuma garota. Até conhecer Stephanie, a filha de um funcionário do alto escalão do governo que ele não se atreveu a abordar. Hitler fantasiava com esse tipo de mulher. Ela era loura, era alta, era inatingível. Ele a viu do outro lado do parque. Aparentemente escreveu poemas para ela. Ele também escreveu uma carta de amor, mas nunca a assinou. Stephanie despertou a atenção de muitos admiradores, mas Hitler só podia observar enquanto ela passeava pela rua principal com a mãe. Ele guardou sua admiração para si mesmo, até bem mais tarde, quando a filha do funcionário recebeu uma carta misteriosa. Eu recebi uma carta anônima, onde ele me contava que estava para entrar para a Academia de Artes de Viena, mas que voltaria depois a Linz para se casar comigo. Hitler não conseguiu entrar para a Academia de Artes de Viena. Stephanie se casou com outra pessoa. Um infame curso da história retomou seu caminho fatal. Em agosto de 1914, uma espécie de euforia de guerra envolveu uma geração de jovens alemães e um voluntário austríaco de 25 anos, Adolf Hitler. Ele entrou para a reserva do regimento de infantaria e foi mandado para a frente ocidental. Sua unidade sofreu baixas devastadoras. Como mensageiro, o cabo Hitler foi poupado dos horrores do combate nas trincheiras, mas foi condecorado com a Cruz de Ferro por bravura, algo que ele exibiria mais tarde em seu casaco de ditador. Os diários de seu regimento ainda existem nos arquivos estaduais da Bavária.
Eles dizem que Hitler foi lotado na pequena cidade de Fournes, no norte da França, na primavera de 1916. Décadas mais tarde, uma mulher francesa alegou tê-lo conhecido naquela mesma cidade. Um colecionador na Bélgica possui uma pintura, um suposto retrato de Charlotte Lobjoie. O retrato mostra uma camponesa com um decote generoso agarrando um forcado. Está assinado Adolf Hitler, 1916. Mas ninguém provou que ele realmente o pintou. Charlotte engravidou em junho de 1917 na cidade de Montigny. De acordo com os diários de guerra do regimento de Hitler, ele também esteve em Montigny na mesma época. O filho de Charlotte, Jean-Marie, nasceu em 25 de março de 1918. Ele estava convencido de que era filho de Adolf Hitler. Perguntei ao homem quem era o pai dele. Ele respondeu: Adolf Hitler é o meu pai. Senhor Loret, quem era o seu pai? Meu pai é Adolf Hitler. Mas não havia evidências para provar esta afirmação extraordinária. Jean-Marie tentou desesperadamente achar essas evidências, contratando especialistas para comparar olhos, escrita e tipagem sanguínea, mas os resultados foram inconclusivos. Ele morreu em 1985, incapaz de provar aquilo em que acreditava firmemente, que era filho de Adolf Hitler. Talvez a mais forte evidência contra as alegações de Jean-Marie viessem dos ex-companheiros de Hitler. Eles insinuaram que o cabo Hitler simplesmente não se interessava em sexo com garotas estrangeiras. Todos os seus companheiros dizem que ele era um homem muito sério e chato. Ele só tinha 26 anos, mas era chamado de tio Adolf. E levava consigo um pequeno cão. E eles diziam coisas para ele como, vamos a um bordel? E ele respondia, não, não sujem o seu sangue. E ficava insistindo nisso. E era bastante contrário à ideia. Sem uma amostra de DNA definitiva do túmulo de Jean-Marie, o mistério do suposto descendente de Hitler continua sem solução. Após servir na Primeira Guerra Mundial, Hitler ressurgiu para lutar outra batalha. Ele prometeu restaurar o orgulho e a prosperidade em meio ao turbilhão econômico e social que se seguiu à humilhante derrota alemã. Seus discursos ferozes, cheios de retórica nacionalista e antissemita, comoveram muitos alemães. O demagogo local foi eventualmente elevado ao estágio de político nacional. Ele era um visitante regular da idílica cidade balneário bavariana de Berchtesgaden. Durante um passeio nos Alpes em setembro de 1926, ele conheceu Maria, de 16 anos, ou Missy Reiter. Hitler ficou extasiado. Ela não se impressionou. Falando pela primeira vez, o sobrinho dela descreve como ela comparava seu emblemático bigode a uma gorda mosca negra. Ela contou para minha mãe bem no começo. Eu não aguento aquele homem com aquela mosca idiota debaixo do nariz. E ele é 20 anos mais velho que eu. E minha mãe disse, ele é muito velho para você. Mas ela logo mudou de opinião quando Hitler a convidou para vê-lo em ação no encontro do Partido Nazista. Sua performance diante de uma multidão estática surtiu o efeito desejado. Quando ela entrou no salão, Hitler interrompeu o discurso, andou até ela, beijou as mãos de Missy e Annie, levou-as a uma mesa, voltou ao pódio e continuou o discurso. Ela tinha 16 anos. Nenhuma garota de 16 anos é admirada tão publicamente, na frente de todas aquelas pessoas, pelo homem parado de pé ali, e isso provavelmente a impressionou. Foi quando minha fina camada de gelo derreteu, disse Maria mais tarde. Hitler a convidou para excursões. Durante uma viagem pelos campos de Berchtesgaden, houve um primeiro beijo. Mas o romance não floresceu. A política tomava muito tempo de Hitler. Ele mandou cartas de amor. Minha querida criança, como me alegro quando meu amor me escreve. Você não faz ideia de como uma carta me deixa feliz, permitindo que sua querida voz fale comigo. Criança, você realmente não sabe o que é para mim e o quanto eu a amo, do seu Lobo.
Acho que no contexto da época, homens mais velhos saíam com mulheres muito mais novas. E o pai de Hitler, lembre-se, casou-se com uma mulher 23 anos mais jovem que ele. Ele tinha 47 e acho que ela tinha 24. Então, não era incomum na família de Hitler ir atrás de alguém mais jovem. Lembre-se que Reiter tinha 16 anos. Eva Braun tinha apenas 17 quando ele a conheceu. Então, na verdade, Hitler parecia gostar de mulheres muito novas, de aparência infantil. Apesar da queda por mulheres de aparência infantil, a agitada campanha política de Hitler pela Alemanha significava que ele teria cada vez menos tempo para se dedicar às queridas crianças como Maria Reiter. Após esperar vários meses para ver o seu amado lobo, Missy tornou-se desesperada, confusa e suicida. Missy tentou se matar e, graças a Deus, foi encontrada no último instante. Numa entrevista em 1959, ela alegou que Hitler se afastou dela para evitar um escândalo. Ela disse que uma carta anônima foi mandada para o partido nazista ameaçando denunciar Hitler à polícia por sedução de menor. Ela alegou ter chegado a fazer sexo com Hitler, mas se isso é realmente verdade, é claro que nunca saberemos. Se Maria Reiter fez sexo com Hitler, isso parece ter tido um preço alto. Minha mãe ficou horrorizada quando descobriu que Missy, que sempre quis ter filhos, se esterilizara sob orientação de Hitler, porque Hitler não queria ter nenhum descendente. E ela queria ficar com Hitler a qualquer preço. Então, ela fez isso e não podia ter filhos. Ela provavelmente esperava que Hitler se casasse com ela no final. Mas o casamento estava fora de questão para o aspirante a Führer. Minha noiva é a Alemanha, ele declarou. Hitler já havia feito uma dramática proclamação no jornal do Partido Nazista. Ele dizia: estou tão casado com a política que não posso considerar também ficar noivo. Adolf Hitler, 1925. Apesar de tal propaganda e dos esforços para bancar o solteiro chegado a crianças, Hitler também atraiu mulheres mais velhas e respeitáveis da alta sociedade bavariana. Hitler também atraiu o interesse de algumas das grandes damas do Terceiro Reich. Essas mulheres eram atraídas para Hitler porque ele era carismático, porque ele parecia se interessar de coração pelo povo alemão. Essas mulheres eram mesmo nacionalistas convictas. Winifred Wagner era uma nacionalista alemã nascida na Inglaterra. Era casada com o filho de Richard Wagner, Siegfried. Após a morte dele, Hitler lhe propôs casamento. Um movimento calculado que lhe traria prestígio e talvez satisfizesse uma obsessão pessoal. Ele adorava Wagner, a música de Richard Wagner. Todo mundo sabe que quando ele estava em Viena, ele ia à ópera quase todas as noites. Na verdade, ele gastou toda uma herança indo à ópera. Então, obviamente, quando Winifred Wagner entrou para o seu círculo, houve um pouco de adoração de fã por trás disso. De certo modo, houve. Se ele pudesse ligar Hitler a Wagner, pense no que essa ideia seria para a Alemanha. Ele a pediu em casamento 2 vezes, entre 1930 e 1933. E nas 2 vezes, ela respondeu que só faria aquilo se ele estivesse numa posição oficial. Uma vez que Hitler alcançou a posição oficial de chanceler, não precisava se casar por prestígio. Na única entrevista que concedeu diante das câmeras, Winifred Wagner descreveu o charme dele. Eu tenho que admitir que ele causou imediatamente uma profunda e poderosa impressão em mim. Principalmente seus olhos. Eram incrivelmente atraentes. Totalmente azuis, muito grandes e expressivos. Não eram só os grandes olhos azuis expressivos que atraíam partidárias como Winifred Wagner. No caso de Winifred Wagner, eles odiavam os judeus. O antissemitismo de Hitler, seu nacionalismo alemão, seu antibolcheviquismo eram atraentes para eles. Atraíam as suas ideias. Então não era só uma questão de carisma ou encanto pessoal. Eram mulheres inteligentes e políticas, mulheres que haviam operado no mundo político da elite nazista. Foi esta elite nazista que fez peregrinações simbólicas ao túmulo de Wagner e ao salão de festas em sua tradicional residência bavariana de Bayreuth. Um lugar que veio a representar os ideais nazistas da superioridade da cultura germânica
e de uma raça dominante alemã. Elsa Bruckmann, uma aristocrata de Munique e esposa de um editor, também apoiou Hitler, apresentando-o a influentes industriais e banqueiros. Ela e outras respeitáveis mulheres não davam apenas dinheiro para Hitler, mas talvez algo mais valioso que o dinheiro não podia comprar: respeitabilidade. Elas faziam parte da burguesia superior, aquelas respeitáveis mulheres que dirigiam os salões, onde artistas, figuras políticas, escritores e jornalistas se encontravam. Elas podiam apresentar Hitler a gente influente e aparecendo em suas casas. Hitler parecia ser uma figura respeitável. Elas ajudaram a tornar aceitável, a domesticar Hitler. Mas é claro que elas não mudaram nem um pouco as ideias dele. Mas a benfeitora mais importante de Hitler é Helene Bechstein. Ela o apoiou financeiramente, como admitiu num depoimento à polícia em 1924, dando a ele objetos de arte que eram muito valiosos. A esposa do famoso fabricante de pianos também apoiou a campanha eleitoral de Hitler com créditos e com um Mercedes Compressor, novo em folha para suas viagens pela Alemanha. A viagem de Hitler ao topo foi acelerada por mulheres como Frau Bechstein. Ela era um tipo de mulher da cidade, em Munique, então ela dava jantares a que Hitler comparecia. Ela começou a ficar muito atraída por ele. Ela era muito mais velha que Hitler, e Hitler tinha uma personalidade muito encantadora, muito galante com as mulheres mais velhas, e as mulheres mais velhas gostavam dele. Isso aconteceu durante toda a carreira dele. Mas estes foram relacionamentos de ascensão social calculada. Em particular, Hitler preferia a companhia de mulheres mais novas. Inclusive sua própria sobrinha Kelly Raubal, filha de sua meia-irmã Angela. Hitler tornou-se guardião de Kelly. Ela era muito jovem, era impressionável. Tinha perdido o pai quando jovem e viu Hitler, que era seu meio-tio, de muitas formas como uma figura paterna. Quando fez 19 anos, ela foi morar com ele em Munique. Ela ficou com um quarto em seu espaçoso apartamento. Hitler tinha orgulho de sua expansiva sobrinha e a levou para encontros com amigos do partido nazista e colegas. Contemporâneos descrevem Kelly como uma jovem meiga que era sempre o centro das atenções. Ela era expansiva, era alegre, não era exatamente atraente, não se encaixava no modelo ariano, o modelo da loura, mas ele parecia gostar muito dela. Mas a alegre sobrinha do tio Adolf tinha outros admiradores. O motorista de Hitler e companheiro de longa data no partido nazista, Emile Maurice. Em janeiro de 1928, ela lhe mandou um cartão de aniversário assinando "Muitos beijos, sua Kelly". Ele nomeou seu motorista, Emile Maurice, como acompanhante dela e ficou horrorizado quando achou que eles estavam tendo um caso amoroso e o demitiu por causa disso. Então, dá para ver como ele era possessivo com Kelly, até em relação à vida privada dela. Os planos de casamento entre Kelly e o motorista de Hitler foram frustrados. Talvez o tio Adolf estivesse com ciúme do romance dela. Talvez ele fosse mais do que um tio para sua alegre sobrinha. A exata natureza da relação permanece um mistério. Certamente a relação era muito próxima, muito intensa, muito mais intensa que a relação entre um tio e sua sobrinha. A despeito do possível ciúme de Hitler, a relação entre sua sobrinha e Emile Maurice estava condenada. Anos mais tarde, veio à tona que o veterano do partido nazista, o homem que entrou para a elite de guarda-costas da SS desde o início, tinha um segredo de família. Hitler sacou um arquivo que detalhava a vida de Emile Maurice e seu passado familiar. Ele concluía que Emile Maurice tinha ancestrais judeus. O colega de partido de Hitler tinha origens judaicas. Hitler, cuja espinha dorsal no partido era o antissemitismo e que fazia constantemente discursos antissemitas, não podia, é claro, tolerar sua sobrinha se casando com um judeu. Seine Nichte
einen Juden heiratet. Já soubesse Hitler da ascendência judia de seu motorista ou não, o caso estava acabado. Ele mimou a sobrinha com roupas caras, visitas à ópera e jantares em restaurantes exclusivos. Era uma vida de luxo, mas não de liberdade. Ela reclamava de não poder fazer nada sem a permissão do tio Alf. Hitler estava sempre viajando pela campanha de sua eleição, mas chocantes notícias chegaram de Munique em 19 de setembro de 1931. Kelly foi encontrada morta no apartamento dele. É claro que isso poderia ser um escândalo enorme para Hitler, e foi. Foi abafado. Ele ficou muito triste, entrou em depressão, e eu acho que o impacto de ter uma meia-sobrinha encontrada morta no apartamento poderia ser imenso. Mas acho que podemos ver a eficácia do regime nazista, tanto que muito disso foi apagado. O relatório original da polícia ainda existe nos arquivos estaduais de Munique. Ele concluía que a morte de Kelly fora suicídio. Que ela pegara a arma de Hitler em uma gaveta por volta das 3 da tarde. O relatório diz que um membro da equipe viu Kelly entrar em seu quarto e trancar a porta. Ela apontou a arma diretamente contra a pele. A bala errou o coração, atingiu o pulmão e a matou. Seu corpo ficou 17 horas sem ser descoberto, até o dia seguinte, quando a arrumadeira Annie Winter bateu na porta de Kelly e deu o alarme. Ainda há muita especulação sobre o aparente suicídio. Teria Hitler alguma participação na morte dela? Acho que a pressão que ele exercia sobre ela, a possessividade contra ela, não há dúvidas de que isso pesou em seu suicídio, e ela chegou a dizer isso em certas cartas. A única forma de macular o tio Adolf é fazendo algo ultrajante. Então ela havia ameaçado suicidar-se antes. A mãe de Kelly e várias outras pessoas do círculo de Hitler não acreditaram no veredito de suicídio. Poderia ter sido um acidente? O relatório original da polícia foi objeto de uma análise especial do investigador de polícia de Munique, Thomas Halthaus. Para ele, a evidência apontava para suicídio, não um tiro acidental. A fim de disparar um tiro, você primeiro tem que soltar a trava de segurança. E essas armas têm uma trava na parte de trás. Então é preciso soltar a trava para puxar o gatilho. Para mim, um acidente está fora de questão, baseado nos fatos apresentados no relatório. Kelly foi enterrada em Viena. Hitler disse que sua morte o afetara profundamente. Hitler também tinha outras mulheres em mente. Nos meses após a morte de Kelly, ele encontrou a rica ex-mulher de um influente industrial. Magda Quandt morava com o filho em um luxuoso apartamento em Berlim. Ela também era amante de Joseph Goebbels, chefe da virulenta propaganda antissemita de Hitler, e Gauleiter, ou governante regional nazista de Berlim. Ele era baixo e aleijado, com um pé torto. Mas seu poder e proximidade de Hitler o tornou atraente para a rica divorciada. Mas parece que ela também estava atraída pelo chefe dele. E quando Goebbels a apresentou para Hitler, o sentimento foi mútuo. O chefe de propaganda escreveu uma nota sobre as aparentes afeições do Führer por Magda em agosto de 1931. Magda está um pouco amistosa demais com o chefe. Eu sofro com isso. Ela não está sendo uma dama. Não dormi nada. Receio não poder ter certeza da fidelidade dela. Acho que Magda Goebbels estava atraída por Hitler, não há dúvida sobre isso. E acho que Hitler também ficou atraído por ela. Então, de certo modo, Magda e Adolf poderiam ter formado um casal naquela época, não há dúvida disso. O relacionamento entre eles não foi além da atração inicial e uma duradoura amizade. Ela já havia concordado em se casar com o chefe de propaganda.
Goebbels escreveu em seu diário: "O chefe me chamou, convidou-se para jantar. Patife." Mas nenhum tipo de caso entre Hitler e sua futura noiva estava no menu. Na época, Hitler também viu que Joseph Goebbels gostava dela. Ele os encorajou a ficarem juntos e até serviu de testemunha no casamento. Então não parece, como se pensa, que ele ainda estava alimentando algum tipo de sentimento por ela. Eles se casaram em dezembro de 1931. Magda Goebbels tornou-se a primeira dama do Reich nazista. Ela foi exibida em visitas de Estado e saboreava suas performances como esposa troféu e mãe. Teve 6 filhos com o marido, condensando o ideal nazista de uma mãe obediente e fértil. Acho que Magda Goebbels era alguém que Hitler realmente admirava. Ela era um tipo de supermãe ariana, de certo modo. Ela teve 6 filhos, era uma mulher rica, era uma mulher encantadora. Quando ele estava em Berlim, ela cuidou de todos os jantares de Hitler. Foi a anfitriã desses jantares. Então ele a viu como um tipo de figura icônica para o nacional-socialismo, ou seja, para o nazismo. A máquina de propaganda de Goebbels garantiu que a imagem toda poderosa de Hitler atraísse legiões de fãs femininas por toda a Alemanha. Tamanha adulação manipulada também atraiu admiradoras do outro lado do Canal da Mancha. Havia um grupo na Inglaterra na década de 30, no meio da aristocracia, que era encantado com Hitler. E eles conversavam sobre o grande líder que Hitler era, como ele colocara os trens para circular no horário, e não é que aqueles campos de concentração foram bons para colocar aquela gente preguiçosa para trabalhar? E por aí vai. Havia uma grande admiração por Hitler entre as classes superiores. Uma das mais infames partidárias britânicas das classes superiores foi Unity Mitford, uma parente distante de Winston Churchill. Ela e a irmã eram socialites inglesas idolatradas. Seu pai, David Freeman Mitford, herdara o título de Lord Ridsdale. Criados em uma propriedade rural inglesa, os Mitfords interagiram com escritores influentes, poetas e políticos. Unity e sua irmã Diana eram fascistas devotas. A irmã mais velha dela, Diana, tinha se apaixonado por Oswald Mosley, o Führer fascista inglês. E ela era muitos anos mais nova que Diana, muito impressionada e queria mostrar para a irmã que poderia conseguir um Führer muito maior e melhor. Unity Mitford tornou-se um tipo de perseguidora e seguiu Hitler por toda Munique em 1934. Ela descobriu um pequeno restaurante onde ele costumava almoçar, chamado Osteria Bavária. E ela costumava ir lá todos os dias, esperando que ele fosse. Seu plano deu certo e ela logo conheceu seu amado Führer em pessoa. Um dia, ele mandou o dono do restaurante dizer: "Gostaria de vir para a nossa mesa tomar um café?" É claro que ela ficou radiante e daquele momento em diante eles se tornaram grandes amigos. Ele a chamou de perfeito exemplo de feminilidade ariana. Ela também era antissemita, fortemente antissemita, e saiu com Julius Streicher. Ele era editor de um jornal violentamente antissemita chamado Der Stürmer. E ela até gostou dele. Então, ela tinha muitas coisas em comum com Hitler. Todas elas malignas e odiosas, de certo modo. E o papel dela na história britânica é realmente muito vergonhoso. Unity Mitford tornou-se um tipo de tiete do Partido Nazista. Era convidada para eventos oficiais e até possuía seu próprio distintivo do partido, presenteado a ela por Hitler. Eles se encontraram centenas de vezes ao longo dos anos seguintes. Hitler parecia achar que Unity representava mais do que ela pensava, que isso era uma coisa que poderia levar os círculos ingleses à simpatia e à compreensão. O que, é claro, era completamente falso. Mas eu acho que ele também achou que ela parecia muito ariana, que ela tinha a aparência que as garotas deveriam ter: grande, alta, forte e loura. Como uma valquíria, que por acaso era seu segundo nome. Ela tornou-se parte do séquito de Hitler. Seu entusiasmo lhe valeu um apelido: Mitfahrt, ou carona em alemão. Mas a Gestapo inicialmente desconfiou do exagerado entusiasmo inglês. Registros no Arquivo Estadual de Munique mostram como a estrangeira era seguida dia e noite.
Finalmente, parece que ela foi isentada de suspeitas. Seus discursos e declarações antissemitas em público na Alemanha também provariam suas credenciais nazistas. Durante uma reunião do partido perto de Nuremberg em 1935, Unity Mitford fez um apaixonado discurso antissemita. Ela achava que o nazismo era a resposta para tudo. Ela representava, eu acho, um monte de gente que achava que Hitler estava abrindo as possibilidades de um mundo nazista melhor. Haveria vítimas, é claro, mas deveria ser apenas pessoas pobres, miseráveis, judeus e gente infeliz que merecia ser vítima, e o mundo estaria limpo e melhor com o resultado disso. O tabloide nazista Der Stürmer publicou uma carta aberta de Unity. A população inglesa, em geral, não faz ideia do perigo judeu. Nossos piores judeus atuam apenas nos bastidores. Nós esperamos ansiosamente o dia em que poderemos dizer com força e autoridade: Inglaterra para os ingleses, fora judeus. Ela logo colocou suas palavras em prática de forma cruel. Hitler viu que Unity poderia escolher entre uma variedade de propriedades confiscadas dos judeus forçados a deixar suas casas. Agnes Strasse 26 chamou sua atenção. Ela se mudou enquanto os proprietários judeus eram despejados. O casal judeu que morava lá ainda estava no apartamento. Na verdade, Unity foi dizendo: vou ficar com essas cortinas, vou colocar o sofá aqui, isso é muito feio, vamos ter que trocar tudo isso, temos que modernizar isso aqui, e por aí vai. E os donos judeus estavam parados na frente dela, chorando, porque sabiam que para eles era o fim. No verão de 1939, Unity soube que a guerra era iminente. Hitler invadiu a Polônia em 1º de setembro. 2 dias depois, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Ela se importava muito, apaixonadamente, com a guerra. Ela se importava tão apaixonadamente com a Inglaterra que quando a Alemanha e a Inglaterra entraram em guerra, ela não suportou. Atirou em si mesma, o que é como um enredo de ópera. Quer dizer, isso poderia ter sido escrito por Wagner ou Verdi. Mas não houve nada de heróico ou lírico no resultado. Bom, ela atirou na própria cabeça. Isso não é teatral. Parece que foi sério. Mas ela não chegou a se matar. Ela foi levada para a Suíça por conta de Hitler e repatriada para a Inglaterra, onde ficou no hospital e viveu os 7 ou 8 anos seguintes de sua vida em condições particularmente deploráveis. Com uma bala ainda alojada no crânio, a volta da traidora incapacitada à Inglaterra gerou sensação nos noticiários. Quando nossos câmeras chegaram ao vapor que cruza o canal, eles encontraram extraordinárias precauções sendo tomadas. Era a ocasião da chegada da filha de Lord Redesdale da Alemanha, Unity Mitford, amiga de Hitler. Muito depois de sua morte deprimente, persistiram as especulações sobre se Unity Mitford partilhava mais do que um extremo ódio pelos judeus com Adolf Hitler. Unity estava completamente inebriada com a ideia de Hitler e a pessoa de Hitler. Realmente é um tipo de amor, mas não é uma relação física. O mais perto que isso chegou de algo físico era que ela se sentava aos pés de Hitler e ele acariciava seus cabelos dizendo "My arms kind" e "My lips kind" e coisas desse tipo. Não foi de nenhum modo concebível um relacionamento sexual, é claro, porque... Quer dizer, eu digo é claro, mas acho que era mais como
que funcionava mais como um tipo de tiete de popstar. Mas o popstar a escolheu como uma de suas garotas. Quer dizer, ela era uma de suas garotas favoritas. Outra das jovens favoritas de Hitler provavelmente ficou feliz em ver a volta da britânica devotada, que ele chamava de minha querida criança. Eva Braun era uma assistente de laboratório do fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann. Um relacionamento secreto se desenvolveu, e apenas meses após a morte de Geli Raubal, no verão de 1931, Eva tornou-se namorada de Hitler, ela com 20 anos, ele com 43. O fato dessas mulheres serem sempre muito jovens e de serem sempre muito dependentes da relação com ele sugere que ele não tinha apenas sede de poder político, mas que também buscava tal poder nas suas relações com as mulheres. Como Geli Raubal e Unity Mitford, Eva Braun também cairia nos encantos mortais de Hitler. Ela escreveu sobre a aparente afeição do Führer por Unity em 1935. Como me disse Frau Hoffmann, ele agora tem uma substituta para mim. Ela se chama Valkyria e parece mesmo uma, inclusive as pernas, mas estas são as dimensões que ele gosta. Eva Braun já havia tentado se matar uma vez. Quando não teve notícias de Hitler por alguns meses, escreveu em seu diário que sua segunda tentativa de suicídio seria bem sucedida. Ela tomou 35 pílulas para dormir, sobreviveu, e por fazer isso conseguiu consolidar seu lugar ao lado do Führer. Eva Braun não era simplesmente uma loura burra. Eva Braun era, na verdade, uma jovem muito perspicaz e, o mais importante, ela se encaixava no papel de mulher ariana perfeita. E ela, eu acho que ela encenou esse papel. Ela sabia onde se encaixava na ideologia de Hitler, a ideologia nazista. 3 meses após outra tentativa frustrada de suicídio, Hitler instalou Eva Braun em Berghof, seu retiro alpino, como sua namorada secreta. Ela era virtualmente invisível para o público. Ninguém sabia que ela era sua amante ou sua concubina. Ela tinha uma casa de hóspedes, um quarto de hóspedes lá em Berghof. E ela meio que se passou por secretária em seu círculo privado. Mas todos no séquito de Hitler sabiam que Eva Braun era sua amante e no fim de um dia difícil e longo, eles desapareciam juntos nos dormitórios. Mas para a imagem pública de um Führer celibatário dedicado apenas à Alemanha, ela não existia. Nós sabemos, pelo tipo de cartas enviadas a ele, que as mulheres alemãs eram loucamente apaixonadas por ele, que elas tinham um profundo carinho pelo Führer. Agora, essa dinâmica poderia não ter funcionado se Hitler fosse conhecido por ter amantes, ou mesmo uma esposa. E foi por isso que Eva Braun foi mantida nas sombras. Das sombras, ela compilou inconscientemente um arquivo extraordinário. Os únicos registros visuais detalhados da vida doméstica e profissional de Hitler em Berghof. 4 horas de seus filmes domésticos sobreviveram, cobrindo os anos de 1938 até 44. Ela era vista, na época, em 1938, como a musa de Hitler, sua namorada. Então, realmente, ele a deixava fazer coisas assim. Ela mantinha um diário, ela mantinha filmes, mas, é claro, apenas para uso privado. Nada disso foi feito para a posteridade pública. Então, aquelas foram filmagens estritamente privadas que ele permitiu que ela fizesse. Ele a tratava principalmente como um tipo de filha visitante que estava em sua casa, que podia circular tirando fotos, se divertindo, etc. Em agosto de 1939, Eva Braun parece ter capturado inconscientemente um momento crítico da história mundial. Hitler parece tenso. Por forjar um pacto de não agressão com a União Soviética, ele pensou ter carta branca para invadir a Polônia. Neste momento, parece que uma mensagem mergulhou seus planos de guerra na incerteza. Mas o filme é mudo. O que Hitler estava dizendo? Uma experiente equipe de leitores labiais conseguiu decifrar o que o ditador nazista estava dizendo. As palavras perdidas de Hitler foram ouvidas novamente pela primeira vez desde aquele dia fatídico em agosto de 1939. Eu já sei disso.
e não me importo. Você provavelmente já sabe do telegrama. Eu gostaria de destruí-lo. Você chamou os cavalheiros? Este telegrama tem consequências para nós e com certeza levará a uma catástrofe. O que você quer? A nova tradução sugere que Hitler estava reagindo a um telegrama do governo britânico. Talvez aquele em que o primeiro-ministro Neville Chamberlain reiterou seu apoio à Polônia. Isso significaria que Hitler não poderia simplesmente marchar sem resistência. Esta poderia ser a catástrofe a que se referia o ditador nazista. Ele nunca acreditou que Chamberlain sustentaria sua garantia à Polônia. Então, quando ele soube que Chamberlain estava indo cumprir sua garantia, ele ficou chocado porque isso agora significava guerra. O ditador estremeceu. E sua namorada maleável, Eva Braun, captou o momento com sua filmadora. Eva Braun filma esta cena, esse momento tenso. As primeiras notícias chegam, a reação do mundo. E não seguiam como Hitler e seus ajudantes tinham planejado. Ela testemunhou o começo e o fim da guerra, quando o sonho de Hitler de um Reich de 1000 anos acabou no abrigo em Berlim, longe das paisagens alpinas que cercavam seus anos dourados em Berghof. Eva Braun não era apenas uma jovem irresponsável. Na verdade, ela tinha um papel muito específico a desempenhar. Ela representou seu papel de amante secreta, mas com a continuidade da guerra, ela viu menos o Führer, já que ele passava mais tempo longe de Berghof, tentando lutar contra o que se tornou uma batalha perdida em duas frentes. Hitler havia prometido um futuro brilhante, vitória e um palácio em Linz, onde eles viveriam felizes para sempre. No final, eles realmente se casaram, mas foi onde o conto de fadas terminou. O casamento durou um dia. Eles se mataram quando o Exército Vermelho avançou contra seu abrigo em Berlim. E Eva Braun não seria a última das mulheres de Hitler a cometer suicídio. Magda Goebbels e seu marido Josef escolheram seguir seu Führer na vida e na morte. Acho que ela estava determinada a ficar com Hitler no abrigo até o amargo final. E ela mandou uma carta para um de seus parentes bem no fim dizendo: não posso viver numa Alemanha que não é governada por Adolf Hitler. E, portanto, se o Führer morre, eu morrerei com ele, assim como meus filhos. Magda e Josef envenenaram seus 6 filhos antes de se matarem, um dia depois de Hitler cometer suicídio. Unity Mitford morreu em 1948 em resultado de uma meningite, uma consequência de sua tentativa de atirar em si mesma na cabeça. Maria Minzenreiter, salva por um parente quando tentava se enforcar após Hitler desprezá-la em 1927, vendeu sua história para a revista Stern em 1959. Ela queria que Hitler continuasse a ser idolatrado. Ela era totalmente devota ao nacional-socialismo. E não mudou até o dia de sua morte. Winifred Wagner, viúva do filho do compositor, continuou uma nacional-socialista fanática muito tempo depois da guerra. E a extensão dos horrores das atrocidades nazistas virem à tona. Nós, os antigos nacionais-socialistas, encontramos um novo pseudônimo depois da guerra, porque não se podia falar nele em público. E se você queria falar nele, nós o chamávamos de USA. Não corresponde aos Estados Unidos. Em alemão, isso corresponde a nosso abençoado Adolf. Também havia uma frase na Alemanha nazista em que muitas dessas pessoas acreditavam que era: se ao menos o Führer soubesse. Então eles levavam essa ideia de que talvez ele não soubesse de todas essas maldades que estavam acontecendo. Nós vemos pessoas que negam o Holocausto até hoje, que ainda difundem esse tipo de mito. Iludidas ou obstinadas discípulas nazistas, as mulheres de Hitler adoraram seu Führer em vão. Como seu grande terceiro Reich alemão, seu amor estava condenado ao fracasso.
Ela também era amante de Joseph Goebbels, chefe da virulenta propaganda antissemita de Hitler, e Gauleiter, ou governante regional nazista de Berlim. Ele era baixo e aleijado, com um pé torto, mas seu poder e proximidade de Hitler o tornou atraente para a rica divorciada. Mas parece que ela também estava atraída pelo chefe dele. E quando Goebbels a apresentou para Hitler, o sentimento foi mútuo. O chefe de propaganda escreveu uma nota sobre as aparentes afeições do Führer por Magda em agosto de 1931. Magda está um pouco amistosa demais com o chefe. Eu sofro com isso. Ela não está sendo uma dama. Não dormi nada. Receio não poder ter certeza da fidelidade dela. Acho que Magda Goebbels estava atraída por Hitler, não há dúvida sobre isso. E acho que Hitler também ficou atraído por ela. Então, de certo modo, Magda e Adolf poderiam ter formado um casal naquela época, não há dúvida disso. O relacionamento entre eles não foi além da atração inicial e uma duradoura amizade. Ela já havia concordado em se casar com o chefe de propaganda. Goebbels escreveu em seu diário: "O chefe me chamou, convidou-se para jantar. Patife." Mas nenhum tipo de caso entre Hitler e sua futura noiva estava no menu. Na época, Hitler também viu que Joseph Goebbels gostava dela. Ele os encorajou a ficarem juntos e até serviu de testemunha no casamento. Então não parece, como se pensa, que ele ainda estava alimentando algum tipo de sentimento por ela. Eles se casaram em dezembro de 1931. Magda Goebbels tornou-se a primeira dama do Reich nazista. Ela foi exibida em visitas de estado e saboreava suas performances como esposa troféu e mãe. Teve 6 filhos com o marido, condensando o ideal nazista de uma mãe obediente e fértil. Acho que Magda Goebbels era alguém que Hitler realmente admirava. Ela era um tipo de supermãe ariana, de certo modo. Ela teve 6 filhos, era uma mulher rica, era uma mulher encantadora. Quando ele estava em Berlim, ela cuidou de todos os jantares de Hitler. Foi a anfitriã desses jantares. Então ele a viu como um tipo de figura icônica para o nacional-socialismo, ou seja, para o nazismo. A máquina de propaganda de Goebbels garantiu que a imagem toda poderosa de Hitler atraísse legiões de fãs femininas por toda a Alemanha. Tamanha adulação manipulada também atraiu admiradoras do outro lado do Canal da Mancha. Havia um grupo na Inglaterra na década de 30, no meio da aristocracia, que era encantado com Hitler. E eles conversavam sobre o grande líder que Hitler era, como ele colocara os trens para circular no horário, e não é que aqueles campos de concentração foram bons para colocar aquela gente preguiçosa para trabalhar? E por aí vai. Havia uma grande admiração por Hitler entre as classes superiores. Uma das mais infames partidárias britânicas das classes superiores foi Unity Mitford, uma parente distante de Winston Churchill. Ela e a irmã eram socialites inglesas idolatradas. Seu pai, David Freeman Mitford, herdara o título de Lord Redesdale. Criados em uma propriedade rural inglesa, os Mitfords interagiram com escritores influentes, poetas e políticos. Unity e sua irmã Diana eram fascistas devotas. A irmã mais velha dela, Diana, tinha se apaixonado por Oswald Mosley, o Führer fascista inglês. E ela era muitos anos mais nova que Diana, muito impressionada e queria mostrar para a irmã que poderia conseguir um Führer muito maior e melhor. Unity Mitford tornou-se um tipo de perseguidora e seguiu Hitler por toda Munique em 1934. Ela descobriu um pequeno restaurante onde ele costumava almoçar, chamado Osteria Bavária. E ela costumava ir lá todos os dias, esperando que ele fosse. Seu plano deu certo e ela logo conheceu seu amado Führer em pessoa. Um dia, ele mandou o dono do restaurante dizer: "Gostaria de vir para a nossa mesa tomar um café?" É claro que ela ficou radiante e daquele momento em diante eles se tornaram grandes amigos. Ele a chamou de perfeito exemplo de feminilidade ariana. Ela também era antissemita, fortemente antissemita, e saiu com Julius Streicher. Ele era editor de um jornal violentamente antissemita chamado Der Stürmer. E ela até gostou dele. Então, ela tinha muitas coisas em comum com Hitler. Todas elas malignas e odiosas, de certo modo.
E o papel dela na história britânica é realmente muito vergonhoso. Unity Mitford tornou-se um tipo de tiete do Partido Nazista. Era convidada para eventos oficiais e até possuía seu próprio distintivo do partido, presenteado a ela por Hitler. Eles se encontraram centenas de vezes ao longo dos anos seguintes. Hitler parecia achar que Unity representava mais do que ela pensava, que isso era uma coisa que poderia levar os círculos ingleses à simpatia e à compreensão. O que, é claro, era completamente falso. Mas eu acho que ele também achou que ela parecia muito ariana, que ela tinha a aparência que as garotas deveriam ter: grande, alta, forte e loura. Como uma valquíria, que por acaso era seu segundo nome. Ela tornou-se parte do séquito de Hitler. Seu entusiasmo lhe valeu um apelido: Mitfahrt, ou carona em alemão. Mas a Gestapo inicialmente desconfiou do exagerado entusiasmo inglês. Registros no Arquivo Estadual de Munique mostram como a estrangeira era seguida dia e noite. Finalmente, parece que ela foi isentada de suspeitas. Seus discursos e declarações antissemitas em público na Alemanha também provariam suas credenciais nazistas. Durante uma reunião do partido perto de Nuremberg em 1935, Unity Mitford fez um apaixonado discurso antissemita. Ela achava que o nazismo era a resposta para tudo. Ela representava, eu acho, um monte de gente que achava que Hitler estava abrindo as possibilidades de um mundo nazista melhor. Haveria vítimas, é claro, mas deveria ser apenas pessoas pobres, miseráveis, judeus e gente infeliz que merecia ser vítima, e o mundo estaria limpo e melhor com o resultado disso. O tabloide nazista Der Stürmer publicou uma carta aberta de Unity. A população inglesa em geral não faz ideia do perigo judeu. Nossos piores judeus atuam apenas nos bastidores. Nós esperamos ansiosamente o dia em que poderemos dizer com força e autoridade: Inglaterra para os ingleses, fora judeus. Ela logo colocou suas palavras em prática de forma cruel. Hitler viu que Unity poderia escolher entre uma variedade de propriedades confiscadas dos judeus forçados a deixar suas casas. Agnestrasse 26 chamou sua atenção. Ela se mudou enquanto os proprietários judeus Segredos do Terceiro Reich. As mulheres de Hitler. Uma jovem estrelando seu próprio filme caseiro faz acrobacias nas margens de um lago alpino. Eva Braun, namorada de Hitler. Ele tinha 23 anos. Ela era um segredo de Estado muito bem guardado. A relação deles jamais poderia se tornar pública. As mulheres alemãs adoravam Hitler. Elas projetavam todas as suas fantasias nele. Mas isso não teria funcionado tão bem se Hitler fosse conhecido por ter uma namorada, uma amante ou esposa e família. Era muito importante para a máquina de propaganda de Goebbels que Hitler continuasse celibatário. Os filmes caseiros de Eva Braun mostravam um Hitler bem diferente daquele retratado na propaganda. O líder solitário e celibatário. Acho que fazia parte da imagem dele, uma imagem bem calculada. Era a ideia de que ele era casado com a Alemanha, que a Alemanha estava em sua alma e não poderia haver nenhuma distração. Os filmes de Eva Braun nunca foram feitos para ser vistos fora do Berghof, o retiro de Hitler nos Alpes, acima da cidade bavariana de Berchtesgaden. Aos olhos do público, ela não existia. Foi somente após o casamento e suicídio dos dois no abrigo de Berlim que Eva Braun se tornou conhecida. Ela foi uma das muitas jovens que tentaram suicídio depois de sucumbirem aos encantos de Hitler. Maria Reiter tinha 16 anos. Seu cunhado a salvou por pouco do suicídio quando Hitler a desprezou. Geli Raubal era sobrinha de Hitler. Tinha apenas 23 anos quando se matou no apartamento dele. Unity Mitford foi a aristocrata inglesa apaixonada por Hitler que atirou em si mesma aos 25 anos.
De acordo com Hitler, não há nada melhor do que treinar uma coisinha tão jovem, tão maleável quanto a cera. Você vê filmagens de mulheres chorando e gemendo de paixão por ele. É claro, isso é espalhado pela máquina de propaganda de Goebbels. Eu acho que podemos estar certos, pelos diários e cartas, que muitas mulheres, provavelmente jovens, tinham uma queda por Hitler. Não eram apenas jovens e maleáveis, mas também mulheres maduras da alta sociedade, como Winifred Wagner, que ficou fascinada por seu charme e poder político. A rica industrial divorciada Magda Goebbels também foi atraída para Hitler. Ela teve de se contentar com o ministro de propaganda dele, Joseph Goebbels. Como sua esposa, ela era a primeira-dama do regime nazista. Ela era de uma horda de mulheres que sucumbiram aos frequentemente fatais atrativos de Hitler. Mas quando jovem, em Linz, sua cidade natal na Áustria, parece que Adolf Hitler era tímido e impotente entre as mulheres. As pessoas que o conheciam na época... Havia um homem chamado August Kubitschek, que escreveu suas memórias e descreve Hitler como um tipo muito acanhado na companhia das garotas. Ele não tinha nenhuma namorada no começo da vida, não há menção alguma a nenhuma garota. Até conhecer Stephanie, a filha de um funcionário do alto escalão do governo que ele não se atreveu a abordar. Hitler fantasiava com esse tipo de mulher. Ela era loura, era alta, era inatingível. Ele a viu do outro lado do parque. Aparentemente escreveu poemas para ela. Ele também escreveu uma carta de amor, mas nunca a assinou. Stephanie despertou a atenção de muitos admiradores, mas Hitler só podia observar enquanto ela passeava pela rua principal com a mãe. Ele guardou sua admiração para si mesmo, até bem mais tarde, quando a filha do funcionário recebeu uma carta misteriosa. Eu recebi uma carta anônima, onde ele me contava que estava para entrar para a Academia de Artes de Viena, mas que voltaria depois a Linz para se casar comigo. Hitler não conseguiu entrar para a Academia de Artes de Viena. Stephanie se casou com outra pessoa. Um infame curso da história retomou seu caminho fatal. Em agosto de 1914, uma espécie de euforia de guerra envolveu uma geração de jovens alemães e um voluntário austríaco de 25 anos, Adolf Hitler. Ele entrou para a reserva do regimento de infantaria e foi mandado para a frente ocidental. Sua unidade sofreu baixas devastadoras. Como mensageiro, o cabo Hitler foi poupado dos horrores do combate nas trincheiras, mas foi condecorado com a Cruz de Ferro por bravura, algo que ele exibiria mais tarde em seu casaco de ditador. Os diários de seu regimento ainda existem nos arquivos estaduais da Bavária. Eles dizem que Hitler foi lotado na pequena cidade de Fournes, no norte da França, na primavera de 1916. Décadas mais tarde, uma mulher francesa alegou tê-lo conhecido naquela mesma cidade. Um colecionador na Bélgica possui uma pintura, um suposto retrato de Charlotte Lobjoie. O retrato mostra uma camponesa com um decote generoso agarrando um forcado. Está assinado Adolf Hitler, 1916. Mas ninguém provou que ele realmente o pintou. Charlotte engravidou em junho de 1917 na cidade de Montigny. De acordo com os diários de guerra do regimento de Hitler, ele também esteve em Montigny na mesma época. O filho de Charlotte, Jean-Marie, nasceu em 25 de março de 1918. Ele estava convencido de que era filho de Adolf Hitler. Perguntei ao homem quem era o pai dele. Ele respondeu: Adolf Hitler é o meu pai. Senhor Loret, quem era o seu pai? Meu pai é Adolf Hitler. Mas não havia evidências para provar esta afirmação extraordinária. Jean-Marie tentou desesperadamente achar essas evidências, contratando especialistas para comparar olhos, escrita e tipagem sanguínea, mas os resultados foram inconclusivos. Ele morreu em 1985, incapaz de provar aquilo em que acreditava firmemente, que era filho de Adolf Hitler. Talvez a mais forte evidência contra as alegações de Jean-Marie viessem dos ex-companheiros de Hitler.
Eles insinuaram que o cabo Hitler simplesmente não se interessava em sexo com garotas estrangeiras. Todos os seus companheiros dizem que ele era um homem muito sério e chato. Ele só tinha 26 anos, mas era chamado de tio Adolf. E levava consigo um pequeno cão. E eles diziam coisas para ele como, vamos a um bordel? E ele respondia, não, não sujem o seu sangue. E ficava insistindo nisso. E era bastante contrário à ideia. Sem uma amostra de DNA definitiva do túmulo de Jean-Marie, o mistério do suposto descendente de Hitler continua sem solução. Após servir na Primeira Guerra Mundial, Hitler ressurgiu para lutar outra batalha. Ele prometeu restaurar o orgulho e a prosperidade em meio ao turbilhão econômico e social que se seguiu à humilhante derrota alemã. Seus discursos ferozes, cheios de retórica nacionalista e antissemita, comoveram muitos alemães. O demagogo local foi eventualmente elevado ao estágio de político nacional. Ele era um visitante regular da idílica cidade balneário bavariana de Berchtesgaden. Durante um passeio nos Alpes em setembro de 1926, ele conheceu Maria, de 16 anos, ou Missy Reiter. Hitler ficou extasiado. Ela não se impressionou. Falando pela primeira vez, o sobrinho dela descreve como ela comparava seu emblemático bigode a uma gorda mosca negra. Ela contou para minha mãe bem no começo. Eu não aguento aquele homem com aquela mosca idiota debaixo do nariz. E ele é 20 anos mais velho que eu. E minha mãe disse, ele é muito velho para você. Mas ela logo mudou de opinião quando Hitler a convidou para vê-lo em ação no encontro do Partido Nazista. Sua performance diante de uma multidão estática surtiu o efeito desejado. Quando ela entrou no salão, Hitler interrompeu o discurso, andou até ela, beijou as mãos de Missy e Annie, levou-as a uma mesa, voltou ao pódio e continuou o discurso. Ela tinha 16 anos. Nenhuma garota de 16 anos é admirada tão publicamente, na frente de todas aquelas pessoas, pelo homem parado de pé ali, e isso provavelmente a impressionou. Foi quando minha fina camada de gelo derreteu, disse Maria mais tarde. Hitler a convidou para excursões. Durante uma viagem pelos campos de Berchtesgaden, houve um primeiro beijo. Mas o romance não floresceu. A política tomava muito tempo de Hitler. Ele mandou cartas de amor. Minha querida criança, como me alegro quando meu amor me escreve. Você não faz ideia de como uma carta me deixa feliz, permitindo que sua querida voz fale comigo. Criança, você realmente não sabe o que é para mim e o quanto eu a amo, do seu Lobo. Acho que no contexto da época, homens mais velhos saíam com mulheres muito mais novas. E o pai de Hitler, lembre-se, casou-se com uma mulher 23 anos mais jovem que ele. Ele tinha 47 e acho que ela tinha 24. Então, não era incomum, na família de Hitler, ir atrás de alguém mais jovem. Lembre-se que Reiter tinha 16 anos. Eva Braun tinha apenas 17 quando ele a conheceu. Então, na verdade, Hitler parecia gostar de mulheres muito novas, de aparência infantil. Apesar da queda por mulheres de aparência infantil, a agitada campanha política de Hitler pela Alemanha significava que ele teria cada vez menos tempo para se dedicar às queridas crianças como Maria Reiter. Após esperar vários meses para ver o seu amado Lobo, Missy tornou-se desesperada, confusa e suicida. Missy tentou se matar e, graças a Deus, foi encontrada no último instante. Numa entrevista em 1959, ela alegou que Hitler se afastou dela para evitar um escândalo. Ela disse que uma carta anônima foi mandada para o Partido Nazista ameaçando denunciar Hitler à polícia por sedução de menor. Ela alegou ter chegado a fazer sexo com Hitler, mas se isso é realmente verdade, é claro que nunca saberemos. Se Maria Reiter fez sexo com Hitler, isso parece ter tido um preço alto. Minha mãe ficou horrorizada quando descobriu que Missy, que sempre quis ter filhos, se esterilizara sob orientação de Hitler, porque Hitler não queria ter nenhum descendente. E ela queria ficar com Hitler a qualquer preço. Então, ela fez isso e não podia ter filhos. Ela provavelmente esperava que Hitler se casasse com ela no final. Mas o casamento estava fora de questão para o aspirante a Führer.
Minha noiva é a Alemanha, ele declarou. Hitler já havia feito uma dramática proclamação no jornal do Partido Nazista. Ele dizia: estou tão casado com a política que não posso considerar também ficar noivo. Adolf Hitler, 1925. Apesar de tal propaganda e dos esforços para bancar o solteiro chegado a crianças, Hitler também atraiu mulheres mais velhas e respeitáveis da alta sociedade bavariana. Hitler também atraiu o interesse de algumas das grandes damas do Terceiro Reich. Essas mulheres eram atraídas para Hitler porque ele era carismático, porque ele parecia se interessar de coração pelo povo alemão. Essas mulheres eram mesmo nacionalistas convictas. Winifred Wagner era uma nacionalista alemã nascida na Inglaterra. Era casada com o filho de Richard Wagner, Siegfried. Após a morte dele, Hitler lhe propôs casamento. Um movimento calculado que lhe traria prestígio e talvez satisfizesse uma obsessão pessoal. Ele adorava Wagner, a música de Richard Wagner. Todo mundo sabe que quando ele estava em Viena, ele ia à ópera quase todas as noites. Na verdade, ele gastou toda uma herança indo à ópera. Então, obviamente, quando Winifred Wagner entrou para o seu círculo, houve um pouco de adoração de fã por trás disso. De certo modo, houve. Se ele pudesse ligar Hitler a Wagner, pense no que essa ideia seria para a Alemanha. Ele a pediu em casamento 2 vezes, entre 1930 e 1933. E nas 2 vezes, ela respondeu que só faria aquilo se ele estivesse numa posição oficial. Uma vez que Hitler alcançou a posição oficial de chanceler, não precisava se casar por prestígio. Na única entrevista que concedeu diante das câmeras, Winifred Wagner descreveu o charme dele. Eu tenho que admitir que ele causou imediatamente uma profunda e poderosa impressão em mim. Principalmente seus olhos. Eram incrivelmente atraentes. Totalmente azuis, muito grandes e expressivos. Não eram só os grandes olhos azuis expressivos que atraíam partidários como Winifred Wagner. No caso de Winifred Wagner, eles odiavam os judeus. O antissemitismo de Hitler, seu nacionalismo alemão, seu antibolcheviquismo eram atraentes para eles. Atraíam as suas ideias. Então não era só uma questão de carisma ou encanto pessoal. Eram mulheres inteligentes e políticas, mulheres que haviam operado no mundo político da elite nazista. Foi esta elite nazista que fez peregrinações simbólicas ao túmulo de Wagner e ao salão de festas em sua tradicional residência bavariana de Bayreuth. Um lugar que veio a representar os ideais nazistas da superioridade da cultura germânica e de uma raça dominante alemã. Elsa Bruckmann, uma aristocrata de Munique e esposa de um editor, também apoiou Hitler, apresentando-o a influentes industriais e banqueiros. Ela e outras respeitáveis mulheres não davam apenas dinheiro para Hitler, mas talvez algo mais valioso que o dinheiro não podia comprar: respeitabilidade. Elas faziam parte da burguesia superior, aquelas respeitáveis mulheres que dirigiam os salões, onde artistas, figuras políticas, escritores e jornalistas se encontravam. Elas podiam apresentar Hitler a gente influente e aparecendo em suas casas. Hitler parecia ser uma figura respeitável. Elas ajudaram a torná-lo aceitável, a domesticar Hitler. Mas é claro que elas não mudaram nem um pouco as ideias dele. Mas a benfeitora mais importante de Hitler é Helene Bechstein. Ela o apoiou financeiramente, como admitiu num depoimento à polícia em 1924, dando a ele objetos de arte que eram muito valiosos. A esposa do famoso fabricante de pianos também apoiou a campanha eleitoral de Hitler com créditos e com um Mercedes Compressor, novo em folha para suas viagens pela Alemanha. A viagem de Hitler ao topo foi acelerada por mulheres como Frau Bechstein. Ela era um tipo de mulher da cidade, em Munique, então ela dava jantares a que Hitler comparecia. Ela começou a ficar muito atraída por ele. Ela era muito mais velha que Hitler, e Hitler tinha uma personalidade muito encantadora, muito galante com as mulheres mais velhas, e as mulheres mais velhas gostavam dele. Isso aconteceu durante toda a carreira dele. Mas estes foram relacionamentos de ascensão social calculada. Em particular, Hitler preferia a companhia de mulheres mais novas.
inclusive sua própria sobrinha Kelly Raubal, filha de sua meia-irmã Angela. Hitler tornou-se guardião de Kelly. Ela era muito jovem, era impressionável. Tinha perdido o pai quando jovem e viu Hitler, que era seu meio-tio, de muitas formas como uma figura paterna. Quando fez 19 anos, ela foi morar com ele em Munique. Ela ficou com um quarto em seu espaçoso apartamento. Hitler tinha orgulho de sua expansiva sobrinha e a levou para encontros com amigos do partido nazista e colegas. Contemporâneos descrevem Kelly como uma jovem meiga que era sempre o centro das atenções. Ela era expansiva, era alegre, não era exatamente atraente, não se encaixava no modelo ariano, o modelo da loura, mas ele parecia gostar muito dela. Mas a alegre sobrinha do tio Adolf tinha outros admiradores. O motorista de Hitler e companheiro de longa data no partido nazista, Emile Maurice. Em janeiro de 1928, ela lhe mandou um cartão de aniversário assinando "Muitos beijos, sua Kelly". Ele nomeou seu motorista, Emile Maurice, como acompanhante dela e ficou horrorizado quando achou que eles estavam tendo um caso amoroso e o demitiu por causa disso. Então, dá para ver como ele era possessivo com Kelly, até em relação à vida privada dela. Os planos de casamento entre Kelly e o motorista de Hitler foram frustrados. Talvez o tio Adolf estivesse com ciúme do romance dela. Talvez ele fosse mais do que um tio para sua alegre sobrinha. A exata natureza da relação permanece um mistério. Certamente a relação era muito próxima, muito intensa, muito mais intensa que a relação entre um tio e sua sobrinha. A despeito do possível ciúme de Hitler, a relação entre sua sobrinha e Emile Maurice estava condenada. Anos mais tarde, veio à tona que o veterano do partido nazista, o homem que entrou para a elite de guarda-costas da SS desde o início, tinha um segredo de família. Hitler sacou um arquivo que detalhava a vida de Emile Maurice e seu passado familiar. Ele concluía que Emile Maurice tinha ancestrais judeus. O colega de partido de Hitler tinha origens judaicas. Hitler, cuja espinha dorsal no partido era o antissemitismo e que fazia constantemente discursos antissemitas, não podia, é claro, tolerar sua sobrinha se casando com um judeu. Já soubesse Hitler da ascendência judia de seu motorista ou não, o caso estava acabado. Ele mimou a sobrinha com roupas caras, visitas à ópera e jantares em restaurantes exclusivos. Era uma vida de luxo, mas não de liberdade. Ela reclamava de não poder fazer nada sem a permissão do tio Alf. Hitler estava sempre viajando pela campanha de sua eleição. Mas chocantes notícias chegaram de Munique em 19 de setembro de 1931. Kelly foi encontrada morta no apartamento dele. É claro que isso poderia ser um escândalo enorme para Hitler. E foi. Foi abafado. Ele ficou muito triste, entrou em depressão, e eu acho que o impacto de ter uma meia-sobrinha encontrada morta no apartamento poderia ser imenso. Mas acho que podemos ver a eficácia do regime nazista, tanto que muito disso foi apagado. O relatório original da polícia ainda existe nos arquivos estaduais de Munique. Ele concluía que a morte de Kelly fora suicídio. Que ela pegara a arma de Hitler em uma gaveta por volta das 3 da tarde. O relatório diz que um membro da equipe viu Kelly entrar em seu quarto e trancar a porta. Ela apontou a arma diretamente contra a pele. A bala errou o coração, atingiu o pulmão e a matou. Seu corpo ficou 17 horas sem ser descoberto, até o dia seguinte, quando a arrumadeira Annie Winter bateu na porta de Kelly e deu o alarme.
Ainda há muita especulação sobre o aparente suicídio. Teria Hitler alguma participação na morte dela? Acho que a pressão que ele exercia sobre ela, a possessividade contra ela, não há dúvidas de que isso pesou em seu suicídio, e ela chegou a dizer isso em certas cartas. A única forma de macular o tio Adolf é fazendo algo ultrajante. Então ela havia ameaçado suicidar-se antes. A mãe de Geli e várias outras pessoas do círculo de Hitler não acreditaram no veredito de suicídio. Poderia ter sido um acidente? O relatório original da polícia foi objeto de uma análise especial do investigador de polícia de Munique, Thomas Halthaus. Para ele, a evidência apontava para suicídio, não um tiro acidental. A fim de disparar um tiro, você primeiro tem que soltar a trava de segurança. E essas armas têm uma trava na parte de trás. Então é preciso soltar a trava para puxar o gatilho. Para mim, um acidente está fora de questão, baseado nos fatos apresentados no relatório. Geli foi enterrado em Viena. Hitler disse que sua morte o afetara profundamente. Hitler também tinha outras mulheres em mente. Nos meses após a morte de Geli, ele encontrou a rica ex-mulher de um influente industrial. Magda Quandt morava com o filho em um luxuoso apartamento em Berlim. Os eram despejados. O casal judeu que morava lá ainda estava no apartamento. Na verdade, Unit foi dizendo: vou ficar com essas cortinas, vou colocar o sofá aqui, isso é muito feio, vamos ter que trocar tudo isso, temos que modernizar isso aqui, e por aí vai. E os donos judeus estavam parados na frente dela chorando, porque sabiam que para eles era o fim. No verão de 1939, Unity soube que a guerra era iminente. Hitler invadiu a Polônia em 1º de setembro. 2 dias depois, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Ela se importava muito, apaixonadamente, com a guerra. Ela se importava tão apaixonadamente com a Inglaterra que quando a Alemanha e a Inglaterra entraram em guerra, ela não suportou. Atirou em si mesma, o que é como um enredo de ópera. Quer dizer, isso poderia ter sido escrito por Wagner ou Verdi. Mas não houve nada de heróico ou lírico no resultado. Bom, ela atirou na própria cabeça. Isso não é teatral. Parece que foi sério. Mas ela não chegou a se matar. Ela foi levada para a Suíça por conta de Hitler e repatriada para a Inglaterra, onde ficou no hospital e viveu os 7 ou 8 anos seguintes de sua vida em condições particularmente deploráveis. Com uma bala ainda alojada no crânio, a volta da traidora incapacitada à Inglaterra gerou sensação nos noticiários. Quando nossos câmeras chegaram ao vapor que cruza o canal, eles encontraram extraordinárias precauções sendo tomadas. Era a ocasião da chegada da filha de Lord Redesdale da Alemanha, Unit Mitford, amiga de Hitler. Muito depois de sua morte deprimente, persistiram as especulações sobre se Unity Mitford partilhava mais do que um extremo ódio pelos judeus com Adolf Hitler. Unity estava completamente inebriada com a ideia de Hitler e a pessoa de Hitler. Realmente é um tipo de amor, mas não é uma relação física. O mais perto que isso chegou de algo físico era que ela se sentava aos pés de Hitler e ele acariciava seus cabelos dizendo "My arms kind" e "My lips kind" e coisas desse tipo. Não foi de nenhum modo concebível um relacionamento sexual, é claro, porque... Quer dizer, eu digo é claro, mas acho que era mais como
que funcionava mais como um tipo de tiete de popstar. Mas o popstar a escolheu como uma de suas garotas. Quer dizer, ela era uma de suas garotas favoritas. Outra das jovens favoritas de Hitler provavelmente ficou feliz em ver a volta da britânica devotada, que ele chamava de minha querida criança. Eva Braun era uma assistente de laboratório do fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann. Um relacionamento secreto se desenvolveu, e apenas meses após a morte de Geli Raubal, no verão de 1931, Eva tornou-se namorada de Hitler, ela com 20 anos, ele com 43. O fato dessas mulheres serem sempre muito jovens e de serem sempre muito dependentes da relação com ele sugere que ele não tinha apenas sede de poder político, mas que também buscava tal poder nas suas relações com as mulheres. Como Geli Raubal e Unity Mitford, Eva Braun também cairia nos encantos mortais de Hitler. Ela escreveu sobre a aparente afeição do Führer por Unity em 1935. Como me disse Frau Hoffmann, ele agora tem uma substituta para mim. Ela se chama Valkyria e parece mesmo uma, inclusive as pernas, mas estas são as dimensões que ele gosta. Eva Braun já havia tentado se matar uma vez. Quando não teve notícias de Hitler por alguns meses, escreveu em seu diário que sua segunda tentativa de suicídio seria bem sucedida. Ela tomou 35 pílulas para dormir, sobreviveu, e por fazer isso conseguiu consolidar seu lugar ao lado do Führer. Eva Braun não era simplesmente uma loura burra. Eva Braun era, na verdade, uma jovem muito perspicaz e, o mais importante, ela se encaixava no papel de mulher ariana perfeita. E eu acho que ela encenou esse papel. Ela sabia onde se encaixava na ideologia de Hitler, a ideologia nazista. 3 meses após outra tentativa frustrada de suicídio, Hitler instalou Eva Braun em Berghof, seu retiro alpino, como sua namorada secreta. Ela era virtualmente invisível para o público. Ninguém sabia que ela era sua amante ou sua concubina. Ela tinha uma casa de hóspedes, um quarto de hóspedes lá em Berghof. E ela meio que se passou por secretária em seu círculo privado. Mas todos no séquito de Hitler sabiam que Eva Braun era sua amante e no fim de um dia difícil e longo, eles desapareciam juntos nos dormitórios. Mas para a imagem pública de um Führer celibatário dedicado apenas à Alemanha, ela não existia. Nós sabemos, pelo tipo de cartas enviadas a ele, que as mulheres alemãs eram loucamente apaixonadas por ele, que elas tinham um profundo carinho pelo Führer. Agora, essa dinâmica poderia não ter funcionado se Hitler fosse conhecido por ter amantes, ou mesmo uma esposa. E foi por isso que Eva Braun foi mantida nas sombras. Das sombras, ela compilou inconscientemente um arquivo extraordinário. Os únicos registros visuais detalhados da vida doméstica e profissional de Hitler em Berghof. 4 horas de seus filmes domésticos sobreviveram, cobrindo os anos de 1938 até 44. Ela era vista, na época, em 1938, como a musa de Hitler, sua namorada. Então, realmente, ele a deixava fazer coisas assim. Ela mantinha um diário, ela mantinha filmes, mas, é claro, apenas para uso privado. Nada disso foi feito para a posteridade pública. Então, aquelas foram filmagens estritamente privadas que ele permitiu que ela fizesse. Ele a tratava principalmente como um tipo de filha visitante que estava em sua casa, que podia circular, tirando fotos, se divertindo, etc. Em agosto de 1939, Eva Braun parece ter capturado inconscientemente um momento crítico da história mundial. Hitler parece tenso. Por forjar um pacto de não agressão com a União Soviética, ele pensou ter carta branca para invadir a Polônia. Neste momento, parece que uma mensagem mergulhou seus planos de guerra na incerteza. Mas o filme é mudo. O que Hitler estava dizendo? Uma experiente equipe